Oi, oi, turma, tudo bem com vocês? Vamos então fazer uma aulinha de conhecimento sobre a história da farmácia? E aí a gente começa então esse módulo de introdução à farmácia, tá? Então vamos lá. A história da farmácia é antiga, ela vem desde antes de Cristo. Há relatos aí de 2500 antes de Cristo com os chineses, tá? Então os chineses, eles que começaram essa história de manipulação de medicamentos com plantas, são os primeiros fitoterápicos que se tem relato. Além dos chineses, lá no Egito, época de Cleópatra, tem também relatos de manipulação de fitoterápicos e sais de chumbo. E eles faziam bastante ungüentos, né? Que são ungüentos? São pomadas bem densas, tá? Com uma mistura de fitoterápicos, de ervas, de sais minerais, misturados então com gordura de animal, principalmente de hipopótamo, crocodilo e cobra. Eu deixo aqui uma observação também que Cleópatra foi uma das primeiras a lançar uma moda aí de cosméticos, né? Então, se vocês já viram filme ou leram algum documentário, alguma coisa sobre, ela sempre se pintava, né? Então, era com uma tinta de chumbo preta, né, que ela passava nos olhos, eles passavam carmim na face, na bochecha, para simular o nosso atual blush, né, e tinta extraída de caule de plantas para simular o batom. Então, são os primeiros relatos aí de cosméticos também sendo usados, tá? Mas a história da medicina e da farmácia se une, né? Isso começou lá na Grécia Antiga com Hipócrates, então que é considerado o pai da medicina. Então Hipócrates ele começou a ver que as pessoas ficavam doentes por algum motivo. Antigamente, né, antes de toda essa era de diagnóstico das patologias que foi dada por Hipócrates, muitos pensavam que eram pragas divinas, que as pessoas adoeciam e chegavam ao óbito por uma vingança dos deuses, né? Então Hipócrates veio mudar isso e não tem nada a ver com vingança divina de deuses, né? As pessoas ficavam doentes por uma enfermidade ocasionada por um processo inflamatório, infeccioso. Então ele veio mudar essa história e começou a dar o diagnóstico das patologias, das doenças, tá? Mas foi Galeno, né, que é considerado o pai da farmácia. Olha só, gente, isso em 200 antes de Cristo, né? O Galeno é considerado o pai da farmácia, lá na Grécia e na Roma Antiga, que ele começou então, junto com Hipócrates, né, na verdade ele era discípulo de Hipócrates, a dar uma solução para o diagnóstico. Não adianta só diagnosticar, né? Você tem que tratar esse paciente, você tem que tratar essas patologias. Então, Galeno ele começou a manipular, produzir alguns medicamentos, todos de origem fitoterápica. Então, vocês podem ver que a fitoterapia ela é bem mais antiga do que esses medicamentos industrializados que nós conhecemos, né? Esses medicamentos sintéticos são novinhos dentro da história da farmácia. A fitoterapia, a extração de medicamentos, né, através das plantas, ela vem de muito antes de Cristo, lá com os chineses, né? Então, o Galeno ele começou também a produzir esses medicamentos através dos estudos e dos relatos de Hipócrates, tá? Os medicamentos do Galeno, hoje em dia, né, dentro da história da farmácia, são chamados de medicamentos galênicos, tá? Por quê? Porque Galeno, que os preparavam, ele tinha a base de vinho, né? Então o veículo era sempre vinho e era extraído de plantas, então ele fazia as famosas garrafadas, que hoje em dia a gente encontra principalmente aí no interior e nordeste do país, né?
Então, era uma extração de princípios ativos das plantas misturado com vinho. Então, imagina, né? Não tinha-se estudo nenhum, não tinha-se base nenhuma sobre a ação dos medicamentos fitoterápicos e ainda misturava-se com álcool. Hoje em dia a gente sabe que medicamento nenhum deve ser ingerido com álcool. Se faz a extração com álcool 70 ou com álcool de cereais, mas a ingestão concomitante, ou seja, junto com álcool, isso a gente já sabe que é extremamente prejudicial. Mas antigamente, antes de Cristo, não se tinha fundamento nenhum para isso, né? Mas foram os primeiros medicamentos aí produzidos por Galeno, tá bom? Coloquei uma fotinha aí só para que vocês conheçam a carinha deles. Então, Hipócrates, que é conhecido como pai da medicina. Ai, gente, arrumem aqui, por favor. Eu vou arrumar lá no PDF de vocês, tá? Pai da medicina, é o corretor. E o Galeno, que é o pai da farmácia, tá? Os dois aí que são os precursores da nossa história. Só para conhecer a fotinho, tá bom? Então, olha só. Como que se começou, então? Então, nós estávamos falando de antes de Cristo. Agora nós já estamos, né, pós-Cristo, depois de Cristo. Então, no século II, os árabes começaram a criar as escolas de farmácia. A primeira escola de farmácia foi criada pelos árabes, aonde se ensinava a produção de medicamentos e, claro, fitoterápico. Não tinha ainda síntese de princípios ativos, tá? Lá no século X, a Espanha e a França foram as primeiras a formarem as boticas, que são as antigas farmácias. O que são essas boticas? Era onde se preparava o medicamento, é a antiga farmácia de manipulação. Você chegava até essa botica, relatava a sua patologia e ali era preparado, né? Então, era triturado na hora aquele pó, era encapsulado na hora as suas cápsulas, era feita naquele momento o gel, a pomada, o creme, um xarope. Então, era tudo produzido no momento, tá? Não tinha tanta prescrição médica assim. Lógico que alguns médicos prescreviam, mas era muito mais comum você ir até uma botica, relatar a sua doença, né, os seus sintomas, e aí o boticário, não era o farmacêutico, né? O farmacêutico só ganhou esse nome depois, mas no começo era boticário, acabava produzindo aquela medicação para você, tá? Foi no século XVI que, com a descoberta dos micro-organismos, né, alguns tipos de bactérias, fungos, vírus e até parasitos, que a farmácia realmente ganhou força. E aí sim começaram a produção de novos medicamentos, de novos princípios ativos. Era o começo da indústria farmacêutica. Até então, tudo era feito através de extração de plantas, de sais minerais, de origem animal, não se tinha nada sintético, né? Então, começou nessa época, aí no século XVI, a produção de medicamentos de forma sintética, tá bom? Olha, coloquei aqui só para que vocês conheçam, essas eram as boticas, né, antigamente, então vocês podem ver que é algo bem rústico, né, então olha só, as ervas, as garrafadas, tudo que era extraído, né, era armazenado nessas jarras, né, de cerâmica ou de barro. Então, tudo era em gavetas, né? Então, provavelmente aqui os ungüentos já pronto, as bases, né? Olha só a mesa com o que seria hoje em dia o nosso grau e o nosso pistilo. Então, era tudo muito rústico, tá? Essa daqui é uma das primeiras boticas da Espanha, da França. É claro que hoje não funciona mais, isso foi feito como museu para ser visitado, né? Mas eles mantiveram, né, toda a estrutura aí para que a gente conhecesse a história. Olha só lá no fundo as garrafas, né, como eu falei para vocês, tudo era armazenado em garrafas, em jarros, em potes de cerâmica ou barro, tá, para armazenar bem. Olha só aqui, gente, provavelmente óleo, né, extração de óleos, então como era armazenado. Então, tá aí só para conhecimento de vocês, as antigas farmácias, conhecidas como boticas, tá bom? Mas e aqui no Brasil?
como que funcionou? Como que a farmácia chegou aqui no Brasil? Então, com a vinda da família real aqui para o Brasil, lá em Portugal, então Portugal, França, Espanha, tinham as boticas, tinham os boticários, que você chegava e relatava suas patologias. E aqui no Brasil, quando a família real chegou, não tinha nada para cuidar deles, e eles ficavam doentes, claro, tanto os membros da realeza quanto os servos, né, os escravos. Então tinha muita informação com os índios, né? Os índios aqui, até hoje em dia existem os pajés, né? São eles que dão o diagnóstico e produzem os medicamentos fitoterápicos também. Mas foi necessário então que viesse o primeiro boticário de Portugal, que é o Diogo de Castro. Então ele veio de Portugal aqui para o Brasil para cuidar então dos membros da realeza que ficavam doentes. E aí, junto com os jesuítas que estavam aqui, né, já catequizando os índios, né, toda aquela informação vinda dos índios, o uso das ervas, Diogo de Castro ficou extremamente encantado pela quantidade de plantas que se tinha aqui no Brasil e que poderia ser feito medicamentos, né, as manipulações. Então ele começou a estudar e a ensinar outras pessoas também a ser boticário, assim como ele, né? Então, começou o início das boticas aqui no Brasil e foi permitida a venda desses medicamentos manipulados, né, em locais legalizados, que seriam as boticas, as antigas farmácias de manipulação, porque antes só era vendido por mascates. Então, eram pessoas, né, que faziam a medicação, colocava numa carroça e saía vendendo de vilarejo em vilarejo. Então aí não tinha controle de qualidade, não tinha higiene. Então, com a abertura das boticas aqui no Brasil, começou então o que hoje a gente vai conhecendo, tomando forma de farmácia de manipulação, tá? Só uma historinha breve aqui para vocês conhecerem. Então, olha só, em 1832 foi fundada, né, a primeira faculdade de medicina do Brasil, que foi lá na Bahia. Em 34 fez-se a faculdade do Rio de Janeiro, onde tinha farmácia e medicina. Em 37 os primeiros farmacêuticos foram formados, né, lá no Rio de Janeiro. Só tinha acesso à faculdade pessoas de grande posses, então filhos de fazendeiros, né, pessoas envolvidas com política. Então a grande parte da população não tinha acesso à faculdade. E aí começou então, não era nem chamada faculdade de farmácia, era escola de farmácia, né, em Ouro Preto, Porto Alegre, São Paulo e Paraná. Tá? Então essa aí começaram as primeiras escolas de farmácia, hoje em dia conhecidas como faculdade de farmácia, só para que vocês conheçam um pouquinho da história, tá bom? Então olha só, com a formação desses farmacêuticos, começaram-se então a abrir as boticas, que aí já tinham o nome de farmácia, certo? E foi necessário então criar legislações e conselhos, porque senão cada um manipulava de um jeito, cada um dispensava de uma maneira, cadê o controle de qualidade, cadê a garantia da higiene? Então foi criado os conselhos regionais e federal de farmácia e as legislações, né? Então foi aonde surgiu a Anvisa. Vocês terão uma disciplina de legislação farmacêutica que vocês irão ver isso mais próximo, tá? Mas existe uma lei que é extremamente importante, até hoje rege a profissão farmacêutica, que é a Lei 5.991 de 71, onde ela faz uma diferenciação entre farmácia e drogaria, que é o que rege até hoje, tá? Então, olha só, uma lei antiga, com várias brechas, sempre existe algum adendo na legislação até hoje para que possa arrumar essas brechas que de vez em quando aparecem aí na legislação da farmácia. Qual que é a diferença entre farmácia e drogaria? Farmácia é a farmácia de manipulação, não se comercializa produto industrializado. Drogaria é a drogaria convencional que nós conhecemos, tá? Apenas comercializa produtos industrializados, não se faz manipulação.
Então, desde 71 ocorreu essa distinção, essa separação, tá bom? Farmácia é farmácia de manipulação, onde se manipula o medicamento, né? Produz o medicamento exclusivamente para aquele paciente, conforme a prescrição médica. A drogaria são os medicamentos produzidos pela indústria, são as caixinhas que nós dispensamos no balcão da drogaria. Tá bom? Então, desde 71 existe essa diferença. Mas nós vamos voltar nesse assunto de legislação lá na disciplina de legislação farmacêutica. Nós vamos ver algumas leis aí, tá bom? Só por curiosidade, olha só então as boticas aqui no Brasil, bem parecidas com as boticas lá da Europa, né? Claro, o modelo foi copiado, o Diogo de Castro trouxe para cá esse modelo. Então, olha só, né? Tudo sendo armazenados em frascos, né? Olha aqui, ó, como é que era. Essa daqui é uma foto histórica, tá? É uma farmácia de manipulação, uma botica, né? No centro de São Paulo. Tá? Então, olha só os atendentes, a quantidade das pessoas que iam lá, relatavam suas patologias e era preparado na hora. Olha a quantidade de matéria-prima, né? Hoje em dia não é assim, as matérias-primas ficam todas armazenadas lá dentro do laboratório, o paciente não tem acesso, né? Não tem visualização, tá bom? Vocês poderiam me perguntar, né, por que o símbolo da farmácia é essa taça com a cobra, né? Existem tantas definições, né, tantas histórias, mas a mais aceita é que tem memória da mitologia grega. Nós sabemos que a cobra, ela é venenosa, né, ela produz um veneno, e assim como todos os medicamentos, o que depende para a cura é a dose, é a concentração. Então, uma dose a mais daquele medicamento que poderia curar pode trazer a morte, né? Então, exatamente como o veneno da cobra, aonde a cobra significa o poder, aquela que tem a capacidade de curar ou matar. E a taça é a manipulação do medicamento, né? Então, é a produção ou do medicamento ou do seu veneno. Então, essa é a história mais aceita aí para justificar a taça com a cobra como símbolo de farmácia. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado um pouquinho dessa aula introdutória. Foi só para mostrar esse mundo farmacêutico que vocês estão entrando, mas tem muito mais assunto aí pra gente conversar. Foi só uma aulinha light de boas-vindas para vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se tiver dúvida, só me chamar, só perguntar e nós vamos conversando. Até mais. Obrigada. Tchau, tchau.